Fala galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo da equipe do Eu Sou Android. E hoje com um vídeo totalmente diferente, né? Mas que vai ajudar muito vocês em alguns conceitos. O vídeo de hoje é basicamente sobre o que é root. Muitas pessoas ainda perguntam, mas o que é root? O que é isso? É algum aplicativo? Não. A definição básica de root eu daria para vocês no Android. Ele é simplesmente ter acesso de usuário administrador no teu aparelho. Mas como assim administrador? Eu sou o dono dele. Sim. Só que o Android ele é baseado em Linux, né? Ele é um sistema Unix. É baseado em sistema Unix, digamos assim, né? Que é baseado nesse mesmo sistema. Tanto serve para o Android como outros sistemas baseados em Unix. O usuário root ele simplesmente dá acesso integral, total ao teu aparelho. Então isso é o root, ou seja, você vai conseguir acessar tudo, até arquivos protegidos do sistema, você vai conseguir se você tiver acesso root. Tá, mas como que eu faço isso assim? Como que eu vou entender isso melhor? Bom, o dispositivo root, digamos assim, que tenha root, você vai conseguir usar mais alguns aplicativos que necessitam desse acesso, ou seja, ele precisa alterar algumas informações dentro do teu sistema para funcionar, né, ou para funcionar perfeitamente, porque às vezes ele precisa de root para algumas funções. Ele é geralmente feito no Android ele é geralmente feito para instalação de ROMs modificadas, para você controlar o CPU, né, quanto que o processador vai funcionar ali, e existem algumas vantagens, né? Mas só para continuar ali, só para terminar, o que é o conceito do root? É basicamente você ter acesso ao administrador. Um exemplo bem prático: no Windows você tem alguma conta de usuário padrão, de convidado, digamos assim, e outra de administrador. Esse administrador ele pode excluir um arquivo, ele pode inserir um novo arquivo, e o usuário simplesmente ele pode só usar. Então você, quando compra o teu aparelho, teu aparelho Android, que ele não tem root, você é simplesmente um usuário. Por mais que você entenda e tudo mais, você é simplesmente um usuário dele. A partir do momento que você faz root e começa a alterar alguns arquivos, algumas coisas desse tipo, você é um usuário administrador do seu aparelho Android. Então o root é basicamente isso, dá acesso de administrador, de super usuário, como é chamado, no teu aparelho Android. Tá, mas quais as vantagens disso? Galera, todo o procedimento que tem vinculado à tecnologia, ele tem um número gigante de riscos. Todo procedimento tem riscos. Procedimento médico, tal, todos têm risco. Então assim, você pode simplesmente, sei lá, bricar o teu celular, né? Ou seja, ele vai ficar com uma tela bugada, ele pode não sair daquele processo, ele pode não terminar aquele processo, né? Mas geralmente, vamos dizer, se tu bricou ele, um aparelho da Samsung, da Motorola, sempre tem um método de consertar isso, tá? Então isso é tranquilo. Isso é um dos riscos, então é importante citar. Se você vai fazer, estude muito bem o processo de root, como que funciona no seu aparelho, né? E descubra um pouquinho ali, tenta entender um pouquinho mais como que funciona, né? Para não fazer cagada no aparelho, não fazer nenhum tipo de besteira ali e ele funcionar perfeitamente. Para você conseguir o acesso root perfeito, com sucesso. Só um comentário breve ali. Até hoje eu já fiz ali em vários aparelhos, né? Tem mais de 2 anos que eu mexo aí com o sistema Android, que eu trabalho com ele, digamos assim. Comecei com o Galaxy 5, já fiz root no Galaxy 5, no Galaxy Mini, no STI MyPad, que era um tablet muito bacana, no Motorola Razr XT910, que é o que eu uso hoje, tem vídeo aqui no canal. Então assim, eu já fiz nesses aparelhos, né? E sei como fazer em outros aparelhos. Claro, sempre que eu vou fazer, por mais que eu conheça já
todos os procedimentos ali daquele aparelho, mas eu busco estudar, eu leio os comentários da galera. Então você tem que entender um pouquinho, ver qual que é o risco. Às vezes a galera tá em fase beta, então, cara, vai quem quiser testar o negócio. Então, se eles criaram algum aplicativo ou algum tutorial, veja se aquilo funciona de forma correta. Dá uma olhadinha nos comentários, se está bem comentado, se a galera falou que funcionou, se não funcionou, né? É importante isso. E se você testou, não deixa ele de dar o teu retorno. Ó, no meu funcionou, aparelho Motorola XT910, Android 4.1, deu certo. Tem de dar um retorno para a galera que desenvolveu também. Então isso é importante. Uma dúvida que a galera faz muito mesmo. Mas como que eu faço um root no meu aparelho? Galera, antigamente até o Android 2.2, 2.3 existia um método que funcionava para vários aparelhos. Só que agora, com essa evolução do Android 4.0, Android 4.1, 1.2, né? Cada aparelho está tendo um método diferente para fazer root. Às vezes o mesmo aparelho ele tem 2, 3 métodos. Então varia muito de dispositivo, né? Dispositivo para dispositivo. Então isso depende muito. Então eu necessito de entender um pouco mais de cada aparelho para fazer o root nele. Então galera, era isso que eu queria explicar para vocês, né? Expliquei aí o que era root, quais os riscos, um pouquinho da minha experiência com vocês e como fazer. A parte de como fazer é o mais interessante, você tem que buscar entender o que tem que ser feito em cada procedimento do root no seu aparelho. Vamos dizer, eu tenho o Motorola Razr XT910. Foi um processo muito fácil, que eu só conectei ele por depuração, abri um aplicativo no computador e funcionou, perfeito. Só que tem outros aparelhos que não é dessa forma, então é muito importante entender isso, né? Aí no fundo ficou rolando alguns tutoriais sobre root que eu coloquei aí, tem alguns métodos de se fazer, né? Você encontra mais vídeos de como fazer root aqui no nosso canal, né? Isso também tem aqui, temos alguns aparelhos já, fizemos aqui. E se por acaso você quiser mandar seu aparelho para nós tentar fazer root e brincar com ele, manda aí que a gente tenta testar, né, o máximo possível. Bom galerinha, é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Esse conceito aí que é uma coisa bem interessante que a galera não... eu sei que muitas pessoas sabem disso, mas uma outra parte de pessoas não sabia disso. Então eu tentei deixar o mais explicado possível qual o conceito de root, os riscos, as facilidades, né? Eu acho que as facilidades do root, ele ficou um pouco obscuro ainda. Facilidades do root, você pode controlar o seu CPU, entre algumas, tá? Pode controlar o seu CPU, instalar alguns aplicativos que necessitam do root, né, de super usuário, de acesso administrador, digamos assim. E tem como você controlar. Qual é o benefício de eu controlar o meu CPU, o meu processador do meu celular? Cara, se você reduzir o consumo dele, vamos dizer, você vai estar trabalhando, reduz para ele economizar, para ele usar menos o processador. Então ele vai economizar a bateria. Com isso você tem alguns ganhos. Vamos dizer que você comprou um aparelho novo, fez root, mas tem um monte de porcaria das operadoras ali. Você pode excluir essas operadoras. Você pode configurar uma forma do seu Android ligar mais rápido, né? Uma forma dele ter um melhor desempenho, mas isso somente com root. Muitos aplicativos necessitam do root. Se você não tiver, também não vai ter esses ganhos. Então galera, era isso daí que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham entendido legal aí o conceito do root, né, os seus riscos, benefícios e também a questão de como fazer, né? Espero que tenha ajudado vocês aí. Se ajudou vocês aí, não se esqueçam de compartilhar com seus amigos. Clique em gostei ou não gostei, né? Não se esqueçam de avaliar, essa avaliação é muito importante para nós. E era isso aí galera, até a próxima, valeu!